Olá a todos e a todas. Essa é a sessão de abertura do 44º ENAMPAD 2020. Sou o professor Antônio Carlos Gaston Massada, diretor-presidente da gestão 2018-2020. A mesa dessa sessão de abertura é composta pelos diretores professor Anielson Barbosa, diretor de ensino de pós-graduação, professor Magnus, diretor de comunicação e publicação, professor Fábio Viseu, diretor administrativo financeiro, e pelo professor Emil Hoffmann, diretor científico. Agradeço a presença dos diretores nessa sessão de abertura. Destaco que foi um grande desafio organizar o primeiro ENAMPAD online, devido ao número de salas simultâneas e o número de inscritos que superou as nossas expectativas. Assim, agradeço a todos e a todas que, de forma direta e indireta, contribuíram para a organização e realização do evento. Nosso muito obrigado aos funcionários da ANPAD, aos coordenadores de divisão, os membros do comitê, os líderes de tema, os autores e os avaliadores. Nossa diretoria tem a certeza de que esta experiência será de grande valia para o ensino, pesquisa e pós-graduação em administração. Reconheço o esforço dos autores que submeteram seus trabalhos nesse contexto de incerteza, compartilhando os seus resultados de pesquisa no ENAMPAD 2020. Sejam todos bem-vindos ao evento e passo a palavra ao professor Anielson Barbosa, diretor de ensino de pós-graduação. Olá, é com imensa alegria que saúdo a todas e todos e desejo aí boas-vindas ao ENAMPAD 2020. Parabenizo a todas as autoras e autores pelos trabalhos que serão apresentados e desejo que o evento seja um grande espaço de muita reflexão, de muita troca de experiências. Olá a todas, olá a todos. É um prazer receber todos os nossos membros da comunidade aqui da ANPAD, os alunos dos programas de pós-graduação, os professores, os pesquisadores. Esse é o último evento dessa diretoria, da diretoria participativa, com essa característica um pouco atípica, mas que todos saibam que nós não medimos esforços para fazer o melhor evento possível. Todos nós, os 5 diretores aqui presentes, trabalhamos arduamente, mas também a nossa equipe técnica de funcionários da ANPAD, para que esse evento, mesmo sendo virtual, ele possa ser o mais proveitoso possível para o conhecimento, para a troca em termos de atividades de pesquisa, e é o desejo que eu faço a todos vocês. Olá, sejam bem-vindos, bem-vindas. Eu sou Magnus Amendoefer, estou na diretoria de comunicações e publicações da ANPAD, pro tempore, mas desejo a todos aí um excelente evento, com muitas interações e que ele seja profícuo para todos vocês. Bom dia, boa tarde, boa noite, dependendo do horário que vocês vão assistir. Então, assim, a gente deseja um excelente evento num momento difícil, momento de transição que a gente está passando, numa nova realidade de fazer pesquisa e, sobretudo, uma nova realidade de interação entre as pessoas, né? Fala-se muito do novo normal, né? Eu espero que isso não seja o normal, eu espero que logo, logo a gente possa, na ANPAD, estar se encontrando novamente, mas enquanto esse momento não acontece, que tenhamos um excelente evento nas condições que são as possíveis desse momento, né? Então, desejo a todos aí um excelente evento e que aproveitem a oportunidade para crescimento do ponto de vista científico. Então, fazer os agradecimentos, primeiro aos nossos autores e às nossas autoras que prestigiam a cada ano aí a ANPAD com seus trabalhos, que mesmo muitas vezes não sendo aprovados, que continuam mandando seus trabalhos. Isso faz com que nós tenhamos um certame competitivo, por um lado, e estimulante, por outro. Aos nossos avaliadores, às nossas avaliadoras, que a cada ano crescem em termos de número
e cresce em termos de qualidade do seu trabalho, faz um trabalho sério, um trabalho dedicado, e isso contribui para o crescimento da comunidade como um todo. E, de modo especial, nós queremos agradecer aos nossos líderes e às nossas líderes que se sujeitaram a um processo de seleção ano passado. Então, esses temas que nós temos agora, eles foram submetidos o ano passado e trabalharam muita dedicação para a gente cumprir os prazos e a gente, no final, ter o melhor processo de avaliação possível, que muitas vezes não significa ter aprovado o trabalho, mas ter contribuído melhor ou ter contribuído de uma maneira mais profunda com o trabalho. Então, nossos agradecimentos a todos eles. Bom, vamos agradecer a todos os coordenadores e coordenadoras de divisão, o professor César Alexandre Souza, da Coordenação de Divisão Administração da Informação, o professor Fernando de Souza Coelho, da Divisão de Administração Pública, a professora Leonor Fará Jreiri Vefort, da Divisão de Contabilidade, a professora Alessandra de Samelo da Costa, da Divisão de Estudos Organizacionais, o professor Henrique Múzio de Paiva Barroso, da Divisão de Ensino e Pesquisa em Administração e Contabilidade, o professor Mário Henrique Ogassavara, da Divisão de Estratégia em Organizações, o professor Wilson Toshiro Nakamura, da Divisão de Finanças, a professora Khadija Facim, da Divisão de Inovação, Tecnologia e Empreendedorismo, a professora Suzana Carla Farias Pereira, da Divisão Gestão de Operações e Logística, a professora Ana Luísa da Costa Lemos, da Divisão de Gestão de Pessoas e Relações de Trabalho, e o professor Paulo Henrique Miller Prado, da Divisão de Marketing. Todas essas pessoas, eles fizeram um esforço muito grande para que esse ENAMPAD acontecesse. Durante 3 anos nós temos trabalhado, mas esse talvez foi o maior desafio que nós enfrentamos nesses 3 anos, fazer um evento que fosse memorável, fazer um evento que tivesse a altura da nossa comunidade, mas pela primeira vez um evento remoto. Então, a todos os coordenadores e coordenadoras, a ANPAD agradece profundamente. Então, vamos aos números do ENAMPAD. Desse ano, como a gente havia certa insegurança sobre a aderência da comunidade ao evento, nós decidimos aumentar um pouco a quantidade de trabalhos aprovados, né? O aumento foi relativamente sutil, em torno aí de 100 trabalhos, mais ou menos, nós decidimos aumentar. Chegamos a 1.434 trabalhos que estão sendo publicados nesse evento. São 320 sessões de trabalhos, 4 atividades da diretoria da ANPAD, 38 atividades de divisão, 14 atividades internacionais, sendo que essas 14 atividades internacionais são também atividades das divisões, e temos o grande número de 1.731 participantes. Esse número é um número que nos orgulha a todos, mostra a pujança da nossa comunidade, mostra que as pessoas aderiram ao nosso evento, e com isso nós estamos fazendo o maior ENAMPAD da história da ANPAD até hoje. Os nossos números, nós temos fizemos aí uma compilação de números do período 2016 até 2020, para que vocês possam acompanhar. Nós tivemos uma submissão de 3.162, que é um pequeno número dos últimos 3 anos, ele deu uma pequena baixa, considerando o período que a gente viveu e a insegurança que havia em maio. Muitas pessoas acabaram não submetendo ao evento, porque havia incerteza se o evento seria presencial ou não. Naquele momento, a ANPAD, nós nos manifestamos, encorajando a comunidade para a submissão. Mesmo assim, algumas pessoas não submeteram, senão nós também teríamos a maior submissão da história do ENAMPAD. Tá? Nós tivemos estamos tendo 1.731 pessoas. Vocês podem ver que nesse período que a gente está avaliando a maior volume de participação em termos de estudantes e docentes de todos os anos, e aqui esse número de 1.434 reflete que nós aumentamos em torno de
100 trabalhos, mais ou menos, em relação ao ano anterior. Vocês vão dizer assim, mas aqui tem 1.255, por que dá quase 200? Na verdade, a gente aprova mais ou menos 1.300 cada ano. Então, a diferença disso aqui são as pessoas que acabam deixando de serem, de se inscreverem. E esse ano, para nossa surpresa, todo mundo que foi aprovado, praticamente todo mundo se inscreveu, né? Então, é o primeiro ano que acontece isso, por isso esses números são um pouco desencontrados. Mas é importante que vocês saibam que mais ou menos o número está transitando entre esse 1.288 e 1.255. Agora nós tivemos 1.434, tá bem? Bom, nós fizemos uma alteração importante. Essa aqui é uma avaliação que a gente vai fazer com mais cuidado depois com todos os coordenadores e coordenadoras, que mostram que o fato de nós termos mudado a maneira como nós selecionamos os trabalhos de ENAMPAD fez com que, por exemplo, algumas divisões, aqui a gente chama a atenção em especial a divisão de contabilidade, teve um aumento de 63%, a divisão de finanças teve um aumento de 25%, a divisão de estratégia teve um aumento de 19% e a divisão de marketing teve um aumento de 21%. O que significa? Porque, em geral, essas são as divisões que têm a régua mais alta para avaliar. Então, o sistema anterior, como era feito uma divisão praticamente competindo com outra pelo espaço, as divisões que eram mais inclusivas, que aprovavam mais, tomavam espaço daquelas divisões que eram mais duras na avaliação. Então, por essa nova sistemática, a gente respeita a maneira de avaliar de cada divisão e cada divisão constrói o seu próprio espaço, porque, na verdade, o sujeito, quando ele entra, ele está competindo dentro da própria divisão, não com o evento todo, tá? Isso é importante saber, porque esse é o número que vocês estão vendo diante de vocês, tá? Então, nós queremos agradecer o empenho de todas as instituições que submeteram, as 10 instituições que mais submeteram foram a Federal do Rio Grande do Sul, a EASP da Fundação Getúlio Vargas, a Uninove, a Unicinos, a Universidade de Brasília, a PUC do Rio de Janeiro, a UFMG, a FUCAP, a USP e a Universidade Federal do Ceará. Quando a gente faz de maneira relativa, nós vamos, que é o número de trabalhos selecionados pelo tamanho do corpo docente, que indica o esforço daquela comunidade, daquele grupo de professores, em incentivarem, submeterem também e aprovarem, né? Então, nós temos, em primeiro lugar, a Uninove, seguida da Unicinos, da PUC do Rio de Janeiro, da Federal do Ceará, da Universidade de Brasília, da EASP, da Fundação Getúlio Vargas, da UFMG, da Federal do Rio Grande do Sul, da FUCAP e da USP. Nós também temos um balanço muito interessante, que é o esforço também desse conjunto de coordenadores e coordenadoras para implantar um novo sistema de avaliação de temas, um novo sistema de proposta de temas, onde agora os temas surgem da comunidade para a ANPAD. Então, entre 2017 era um sistema antigo, 2018 também funcionou com o sistema antigo. A partir de 2019, nós estamos funcionando já com o sistema novo. Nós passamos de 107 para 137 temas. O número de líderes saltou de 107 para 424 e pela primeira vez nós temos 29 líderes internacionais, né? Em 2020, o número de temas, isso é dinâmico, isso não é estático, a gente já conversou sobre isso aqui, passamos para 135 temas, mas continuamos aumentando o número de líderes e continuamos aumentando o número de líderes internacionais. Isso é muito importante, reforça a estrutura, reforça a estratégia da ANPAD em termos de internacionalização e assim também dos programas. Nós fizemos uma alteração quanto ao sistema de avaliações. Essa mudança aconteceu já em 2018. Nós tivemos, naquele ano, 5.924 avaliações. Isso aí é o número de artigos vezes avaliações. Por quê? Porque tem artigos que tiveram 2 avaliações e artigos que tiveram 3 avaliações. Tivemos 1.952 avaliadores, uma média de 3,03 trabalhos, né, por avaliador e em torno de 1.500 caracteres por parecer. Então, em 2019, nós já começamos a trabalhar com o novo sistema. Nós tivemos um número menor de avaliações,
mas nós tivemos um número muito maior de avaliadores. Com isso, a nossa média, tivemos 3.235 avaliadores, a média de trabalho por avaliador foi de 1,75 e a média de caracteres 1.682 por trabalho avaliado. Quando, então, finalmente, nesse ano, tivemos 5.059 avaliações, com 2.823 avaliadores, um número menor, uma média de 1,79, e aqui tivemos um salto qualitativo importante de 2.533. Esse salto, em parte, ele se refere ao fato dos líderes já terem mais ou menos o conhecimento sobre como funciona o sistema e consegue alocar melhor. Dessa maneira, nós tivemos também um impacto relativamente importante na qualidade das avaliações. Vocês podem ver que nós tivemos, entre 2018 e 2020, a quantidade de avaliações útil caiu e a quantidade de avaliações muito útil subiu, né? Nós também tivemos uma interpretação, os trabalhos foram considerados muito mais construtivos, a crítica considerada muito mais construtiva, com um incremento de caracteres, né? Então também tem esse movimento de ser construtivo caindo para ser muito construtivo, então, aumentando. Isso também é uma proxy da qualidade da avaliação. Bom, então nós vamos começar agora um momento que é bastante aguardado, talvez as pessoas vão visitar essa abertura aqui para ver quem foram os premiados, né? Então isso é bastante motivador, por isso a gente também deixou a premiação para o final, tá? Para fazer a entrega do prêmio de trajetória de vida acadêmica, convido o professor Anielson Barbosa da Silva. Bem, nosso homenageado é um engenheiro mecânico de graduação e um estudioso de estratégia, de alma. Concluiu sua graduação em 1972 na Universidade Federal do Pernambuco. Realizou mestrado em engenharia de produção pela UFSC, finalizado em 1975. Seu doutorado em Management Sciences foi concluído em 1988 no Institute of Science and Technology da Universidade de Manchester, na Inglaterra. Essa foi a virada que o marcou no restante de sua carreira. Realizou ainda pós-doutorado na Universidade do Texas, nos Estados Unidos, em 1998. Sua trajetória docente na Universidade Federal do Pernambuco teve início em 1975. Em 2009, foi aprovado em concurso na mesma universidade como professor titular. O professor se aposentou em 2017. Nos seus 42 anos de atuação, o professor foi um dos fundadores do Programa de Pós-Graduação em Administração, PROPAD, e exerceu o cargo de coordenador do programa por 3 vezes, de 95 a 1997, de 2002 a 2004 e de 2010 a 2014, colaborando para colocar o PPG em uma posição de destaque na pós-graduação em administração no Nordeste do Brasil. Em relação à sua trajetória de pesquisa, o professor publicou 59 artigos, um livro, 7 capítulos de livro e 128 artigos em anais de congresso, 42 apenas em eventos da ANPAD, desde 1989. Sua contribuição com a formação de pesquisadores, em termos de orientação acadêmica, envolve 37 dissertações e 9 teses. Vários de seus ex-orientandos atuam como professores em programas de pós-graduação da área no país. Em seu currículo Lattes, é vasta a colaboração do professor em várias instituições de educação superior, órgãos públicos, como também agências de pesquisa, como a CAPES e o CNPq, o que revela uma valiosa contribuição para a sociedade e seu espírito de dedicação para a comunidade. Também é membro da Strategic Management Society e da Academy of International Business. Na ANPAD, sua ligação com o tema de estratégia o fez coordenar a divisão por 2 anos, de quem recebeu, em 2017, o prêmio ESO ANPAD Lifetime Achievement, pela sua contribuição para toda a divisão. Exerceu a função de diretor científico por 2 mandatos consecutivos, de 2005 até 2008. Em suas palavras, um cargo delicado que envolve muita responsabilidade
na compreensão de que tudo o que se faz afeta muita gente. Também colaborou como presidente da Comissão Eleitoral da diretoria da ANPAD no ano de 2012. Embora a primeira impressão de quem apenas o conhece superficialmente seja de uma pessoa séria, rigorosa e muito exigente, essas qualidades, ainda que absolutamente verdadeiras, não expressam as suas principais virtudes. Entre elas, o compromisso com a formação dos alunos. E esse compromisso não passou despercebido pelos principais interessados. É o que se depreende ao constatar que o professor foi homenageado 38 vezes por diferentes turmas, as quais lecionou ao longo dos anos na graduação. Ele completou 70 anos de idade no último dia 12 de fevereiro, o que torna esse reconhecimento ainda mais oportuno. A trajetória do professor revela uma vida acadêmica dedicada à formação de pessoas, à comunidade científica da área de administração e à diretoria da ANPAD. Por isso, a ANPAD concede o Prêmio Trajetória Acadêmica do ano de 2020 ao professor Walter Fernando Araújo de Moraes. Bom dia, boa tarde, boa noite. Devo dizer que sinto-me profundamente honrado com essa distinção que me foi dada pela ANPAD, que creio seja fruto de todo um trabalho realizado ao longo desses 32 anos, desde que eu voltei do meu doutorado. Acompanhei de perto as atividades da ANPAD e sou testemunha da dedicação, do interesse, da seriedade com que as atividades da ANPAD vêm sendo conduzidas desde então. A minha primeira participação na ANPAD se deu tão logo eu voltei do meu doutorado em Manchas, que foi um encontro no Rio Grande do Norte. E era um encontro nacional, dos moldes da ANPAD da época, e nós tínhamos uma participação relativamente pequena, porque, entendo eu, a área era mais conhecida ou mais relacionada com a atividade de ensino do que de pesquisa. Em 89, sem entender bem o processo ainda de como as coisas se realizavam na ANPAD, eu fui a uma reunião em João Pessoa, inclusive era próximo aqui de Pernambuco, e comecei a entender um pouco mais, a identificar lideranças, professores recém-chegados, os chamados newcomers, que estavam forçando uma elevação, forçando no sentido intelectual, uma elevação do nível dos trabalhos da ANPAD. Desde então, foi só crescimento, trabalho, maior prestígio da área junto aos agentes financiadores, particularmente CNPq, e uma modernização de toda a parte administrativa e de pesquisa das nossas atividades, passando pela administração. Tive a honra de coordenar a área de estratégia durante algum tempo e, mais ainda, ser indicado para concorrer na chapa sob a presidência do professor Bertero, da GV de São Paulo, na época, e me tornei diretor científico e tive a chance, pela boa vontade dos coordenadores dos programas que me elegeram, de entender como é que funcionava por dentro. E isso foi muito importante. Durante todo esse período, 32 anos, eu só deixei de ir umas 2 vezes, porque ou estava fora, na época eu estava fazendo pós-doc nos Estados Unidos, ou porque tive algum problema relacionado de saúde na minha família.
fui frequente e assisto com enorme prazer as apresentações, sobretudo as apresentações dos mais jovens, dos jovens pesquisadores, e me entusiasmo com o debate, né? Ao longo desse tempo, a gente percebeu que ajustes de regra de procedimento e o próprio acúmulo de experiência nosso fez com que a gente fosse uma instituição, uma associação, que talvez seja a que mais cresceu no âmbito da CAPES e do CNPq ao longo desse tempo. Figuras eminentes passaram a ser relacionadas, como Clóvis Machado da Silva, quem a ANPAD sempre referenciou, a Jorge Ferreira, na área de administração, a Carlos Alberto, e outros tantos colegas, e assim por diante. A participação nos encontros da ANPAD, a despeito das questões financeiras que a área, não só a área de administração, mas a área de educação, sofre no Brasil ao longo dos tempos, ela foi se aprimorando, né? Chegando a um sistema sofisticado de pareceres, com levantamento estatístico extremamente úteis. Jorge Carneiro é o nome do colega, não poderia esquecer. E Adalberto Fischmann, é sempre um risco você listar o nome de pessoas, porque vai esquecendo um ou outro. Perdão a todos. Perdão a todos. O fato é o seguinte, que a ANPAD tornou-se uma instituição sofisticada, aparentemente cara, mas ela manteve um espírito muito importante, que era o absoluto controle das atividades pelos denominados acadêmicos. Nós, salvo melhor juízo, nunca tivemos patrocínio de empresas e que, de alguma forma, comprometesse com a liberdade da pauta a ser estabelecida. Os encontros da ANPAD, você tem 3 ou 4 coisas que são fundamentais, e essa observação vai, sobretudo, para os mais jovens. O primeiro é a possibilidade de você apresentar seu trabalho e vê-lo criticado de forma livre e honesta pelos que estão assistindo seu trabalho e ou que deram parecer no trabalho. O segundo, como disse um ex-orientando meu, rapaz, a gente fala com os autores. Quer dizer, essa possibilidade de um jovem pesquisador conversar com o pessoal, com os autores nossos brasileiros e alguns estrangeiros é fenomenal. O terceiro aspecto que eu acho fundamental é porque você fica sabendo o que está acontecendo no Brasil, né? O pessoal do tal estado está publicando mais nessa área, e qual estado está publicando noutra área, e assim vai. E, por fim, mas não menos importante, é você, em muitos casos, ter a possibilidade de apresentar seus argumentos no cafezinho, nos corredores. Há pessoas que, de uma forma ou de outra, vão ser seus avaliadores lá na frente. Então, é um processo, que eu digo que é um processo político-acadêmico necessário a desenvolver. Convencer pessoas de que o que você está fazendo é uma atividade importante que vai dar resultados maravilhosos. Recomendo a todos os meus orientandos que participem da ANPAD. A gente faz milagre para que isso ocorra, junta recursos de uma fonte e de outra para que isso ocorra. Para finalizar, eu acho que essa minha trajetória não podia ser cumprida isoladamente, de tal forma que eu tive 2 coisas fundamentais: a imensa amizade de alguns colegas do Departamento de Ciências Administrativas da UFPE, dentre os quais eu destaco Pedro Lincoln, Sônia Calado, Lúcia Barbosa, James Falk, Natanael Pereira Gomes, que foram pessoas que ajudaram, de uma forma ou de outra, a gente implantar não apenas um mestrado, mas um programa de
pesquisa baseado nos conhecimentos e nos interesses dos professores. E o segundo aspecto que eu acho importantíssimo ressaltar é a larga amizade que nós fizemos com alguns dos colegas da ANPAD. Então, essa amizade que, de uma forma ou de outra, perpassa todas as atividades do mundo. Eu lembro-me bem da passagem do professor Jay Barney, no Rio de Janeiro, no encontro da SMS, que ele disse, olha, é preciso sentar, conversar, tomar café, beber uma cerveja com os colegas, porque aí você vai se apresentando, vai se alastrando, vai alargando, fica melhor, os seus interesses. Para finalizar, muito obrigado, sinto-me honrado, certo? Vou guardar com imensa gratidão nos meus arquivos essa premiação. Obrigado à direção da ANPAD pela iniciativa, obrigado aos meus colegas da ANPAD, e a gente um dia vai se ver novamente. Bom dia, boa tarde, boa noite. Obrigado. Para fazer a apresentação do melhor trabalho de avaliação de periódicos da ANPAD, nós vamos convidar o professor Fábio Viseu e o professor Magnus Emendorfer. Professor Fábio, por favor. Bom, então, para apresentar, né, o prêmio de melhor avaliador de periódicos da nossa revista de administração contemporânea, a ANPAD vai conceder o prêmio a professora Denise Gribowski. Parabéns à professora Denise. Como melhor trabalho de avaliação da Brazilian Administration Review, a BAR, concedemos essa distinção ao Guilherme Lerche Lunardi, do PPGA da FURG. Parabéns, Guilherme. Então, nós vamos anunciar agora os melhores trabalhos de cada divisão. Os trabalhos serão anunciados pelos seus respectivos coordenadoras em cada divisão. Nós vamos começar com o professor César Alexandre de Souza, coordenador da divisão de administração da informação. Professor César, por favor. Olá, em nome de todos os coordenadores e coordenadoras das diversas divisões, eu gostaria de saudar e agradecer a todos os participantes, autores e autoras e todos aqueles que colaboraram para o sucesso desse evento. Eu vou iniciar então apresentando os trabalhos indicados à premiação na área de ADI, Administração da Informação. O primeiro trabalho é o Analysis of Psychological Disorders in Young College Students Caused by Social Interaction on Facebook, de Luiz Contreras Pinochet, Karine Ragazzi, Evandro Lopes e Eliane Herrero. O segundo trabalho é o impacto das pressões institucionais na adoção e manutenção do e-commerce em pequenas e médias empresas, PMEs brasileiras, de Henrique de Souza, Luciana Klein e Simone Voese. E o último trabalho é o impacto das instituições no plano estratégico de uma empresa pública de tecnologia da informação e seu papel na conformação do desenho das políticas de governo digital, de Marconi de Laia e Isabelle Caria. O trabalho vencedor é Analysis of Psychological Disorders in Young College Students Caused by Social Interaction on Facebook, de Luiz Hernan Contreras Pinochet, da Unifesp, Karine Miranda Ragazzi, da Unifesp, Evandro Luiz Lopes, da Uninove e da Unifesp, e Eliane Herrero, da Uninove. Parabéns aos autores. Passo a palavra, então, agora ao Fernando Coelho, que é o coordenador da divisão de APB. Olá, amigos e amigas e colegas da Divisão Acadêmica de Administração Pública da ANPAD. Vamos anunciar os 3 trabalhos indicados ao prêmio do ENAMPAD 2020 em nossa divisão.
O primeiro trabalho, Observatórios Sociais e Desigualdades no Brasil, uma análise exploratória e descritiva preliminar, cujas autoras são Mariana Marcondes, Maria Alete Araújo e Gabriele Monteiro. O segundo trabalho, intitulado Uso de Inteligência Artificial na Auditoria das Prestações de Contas das Transferências Voluntárias da União para Entes Subnacionais, cujos autores são Sérgio Carvalho e Bernardo Fajardo. E o terceiro trabalho, a atuação de stakeholders em processo de mudança institucional, o caso da normatização da responsabilidade socioambiental do Sistema Financeiro Nacional, cujos autores são Davi Cabral, Diego Vieira e Gabriel Benigno. E o prêmio de melhor trabalho de administração pública do ENAMPAD 2020 vai para o artigo A atuação de stakeholders em processo de mudança institucional, o caso da normatização da responsabilidade socioambiental do Sistema Financeiro Nacional, de Davi Cabral, Diego Vieira e Gabriel Benigno, os três do PPGA da Universidade de Brasília. Parabéns a vocês por essa conquista. Eu passo a palavra agora à professora Eleonor Fará Vefort, coordenadora da Divisão Acadêmica de Contabilidade da ANPAD. Olá a todos, eu vou apresentar a vocês os indicados à premiação de melhor trabalho da Divisão de Contabilidade. O primeiro indicado é o artigo Sensibilidade do Caixa à Governança das Cooperativas de Crédito Brasileiras, de Flávia Zancan, Igor Sonza, Marta von Ende, Maríndia dos Santos. O segundo trabalho indicado é Agressividade Fiscal, Desempenho Organizacional e a Formação do CEO, de Ellen de Souza, Valcemiro Nossa, Silvânia Nossa, Alisson Francisco. E o terceiro artigo indicado é As Perspectivas da Decisão dos Gestores e os Cost Stickness, de Luísa Reis, Altair Borghetti e Fernando Richards. E o premiado é As Perspectivas da Decisão dos Gestores e os Cost Stickness, de Luísa Santângelo Reis, Altair Borghetti e Fernando Richards, da Universidade Federal de Santa Catarina. Parabéns aos premiados e obrigada a todos que participaram da divisão. Passo a palavra agora à professora Alessandra de Sá Melo da Costa, da Divisão de Estudos Organizacionais. Olá, eu vou apresentar os 3 trabalhos indicados a prêmio da Divisão de Estudos Organizacionais. O primeiro trabalho, Atendimento aos Estudantes com Necessidades Educacionais Especiais, Universidades e Institutos Federais do Nordeste, Análise dos Sites Institucionais. Thales Silva, Luana Costa, Débora Almeida e Leandro Prearo. O segundo trabalho, A Construção de Saberes no Trabalho do Tatuador, um olhar sobre a perspectiva da abordagem estética, de Rúbia Becker, Simone Campos e Vanessa Jungs. E o terceiro trabalho, Business History e Historiografia Unilever, em busca da transmodernidade decolonial, Alexandre Faria e Jader Cunha. E o trabalho premiado foi Business History e Historiografia Unilever, em busca de transmodernidade decolonial, Alexandre de Almeida Faria, FGV BAP, Jader Fernandes Cunha, da USP. Eu passo agora a palavra para o professor Henrique Múzio, coordenador da Divisão de Ensino e Pesquisa em Administração. Olá a todos, eu vou anunciar agora os candidatos a prêmio da Divisão de EPQ do ENAMPAD 2020. O primeiro trabalho, The 17 on Ethnography, de Caio Coelho, da EASP, e Carlos Lima, também da EASP. O segundo trabalho, Educative Management, Educational Experience and Non-Formal Educational Practice, de Marcelo Bispo, da UFPB. E, por fim, o terceiro trabalho, Análise Sociológica do Discurso, os fundamentos teórico-metodológicos e a sistematização prática do método em um estudo sobre cultura de devoção,
de Catiúcia Vargas, da Unipampa Federal de Santa Maria, e Gilney Moura, da Federal de Santa Maria. Vamos agora ver o premiado. Então, o prêmio vai para The 17 on Ethnography, dos autores Caio Coelho e Carlos Lima, ambos da FGV-EASP. Parabéns a todos. Bem, agora eu passo a palavra ao professor Mário Henrique Ogaçavara, da Divisão de Estratégia em Organizações. Olá a todos. É com imenso prazer que eu gostaria de anunciar os 3 melhores papers indicados para o prêmio da Divisão de Estratégia em Organizações ESO do ENAMPAD 2020. O primeiro paper é When Stakeholder Theory Meets Justification Theory, a Intersection Proposal, dos autores Elna Góes, Germano Reis e Gustavo Habib. O segundo paper, Fostering Local and Global Innovation through Absorptive Capacity Enhancing Practices, da autora Lívia Baracati. E o terceiro paper, Proposição de um modelo de colaboração em rede de negócios para a transição sustentável da matriz de energia elétrica, das autoras Ana Freitas e Mônica de Abreu. E o premiado da divisão ESO é o paper Fostering Local and Global Innovation through Absorptive Capacity Enhancing Practices, da autora Lívia Lopes Baracati, da Fundação Dom Cabral. Parabéns para o prêmio da divisão ESO. E agora gostaria de passar a palavra para o professor Wilson Nakamura, da divisão de Finanças. Muito bem. Os trabalhos indicados para a premiação da divisão de Finanças são esses 3 que eu vou mencionar agora. Bank Stability and Systemic Risk, Competition, Concentration and Buyout Probability Approach, de João Gabriel Souza, Ivan Gartner, Alfredo Cunha e Matheus Nagata. O outro artigo, também indicado, tem como título Do Liabilities of Foreigners Affect International Asset Allocation? Artigo de autoria de João Pedro Morelli e Cia Cheng. O terceiro artigo tem como título Escala de Percepção de Cidadania Financeira, EPCF, Proposição e Validação, cujos autores são Kelmara Vieira, Marcelo Delanoy, Anne Potrich e Aureliano Bressan. E o prêmio de melhor artigo da Divisão de Finanças do ENAMPAD 2020 é Do Liabilities of Foreigners Affect International Asset Allocation, de autoria de João Pedro Morelli e Cia Cheng. João Pedro Morelli, da EASP-FGV, e Cia Cheng também, professor da EASP-FGV. Parabéns aos dois. Eu vou agora passar a palavra para a professora Khadija Facim, que é a coordenadora da Divisão de Inovação, Tecnologia e Empreendedorismo. Olá a todos! Então, eu sou a professora Khadija e vou apresentar agora os trabalhos indicados para premiação na área de inovação, tecnologia e empreendedorismo. Então, o primeiro trabalho indicado, ele tem por título Empreendedorismo Negro, Empoderamento, Identidade e Nicho de Mercado, de Antônio Oliveira Júnior e de Angélica Pessetti. O segundo trabalho indicado para a nossa divisão é o trabalho The Triple Helix in Brazil, Entrepreneurs as the Missing Helix, de Daniel Essachika, e eu já peço desculpas se eu errei o sobrenome, e o professor e o autor Gilmar Maziero. E o terceiro trabalho indicado na nossa divisão tem como título O efeito da lei do bem no desempenho inovativo das empresas nas diferentes regiões do Brasil,
de Sara Lima e de José de Oliveira Cabral. E o trabalho premiado da nossa divisão foi o trabalho... The Triple Helix in Brazil, Entrepreneurs as the Missing Helix. Parabéns, Daniel, parabéns, Gilmar. Estamos muito felizes pelo trabalho qualificado que vocês apresentaram para a nossa divisão. Agora, já reconhecendo quem é o trabalho premiado, eu passo a palavra para a professora Suzana Farias Pereira, de Gestão de Operações e Logística, para apresentar os trabalhos premiados naquela divisão. Obrigada a todos. Comemorem, parabéns. Olá, eu vou apresentar os artigos indicados a prêmio na divisão Gestão de Operações e Logística. The Quest for a Circular Economy Final Definition, A Scientific Perspective, de Gustavo Nobre, Elaine Tavares Rodrigues, Amanda Dias. How are operations decisions influenced by formal institutions in international manufacturing, de Renan Ferraz, Luciana Vieira e Jefferson Monticelli, e os efeitos da dependência nos relacionamentos interorganizacionais, o caso da satisfação no setor de prestação de serviços de logística no Brasil, de Antônio Carlos Rodrigues. E o ganhador do Prêmio AMPAD na divisão de Gestão de Operações e Logística é... Os efeitos da dependência nos relacionamentos interorganizacionais, o caso da satisfação no setor de prestação de serviços de logística no Brasil, de Antônio Carlos Rodrigues, CPA, de UFMG e UFJF. Parabéns, Antônio. E agora eu passo a palavra para a professora Ana Heloísa da Costa Lemos, coordenadora da divisão Gestão de Pessoas e Relações de Trabalho. Então vamos aos indicados ao prêmio de melhor trabalho da divisão GPR. O primeiro indicado é o trabalho Mulheres na Academia, um estudo sobre o fenômeno Queen Bee, de Manuel Gomes, Rebeca Granger e Caterine Esnar. O outro trabalho indicado chama-se Implicações da Justiça Organizacional nas Vivências de Prazer e Sofrimento no Trabalho. Estudo das percepções de jovens aprendizes, de Samara Lara e Adriana Marra. E o terceiro, Mapeamento de competências em uma instituição federal de ensino superior. Proposta de metodologia participativa por meio de um estudo piloto com os administradores da Universidade Federal do Rio Grande, de Camila Souto e Anne Pinheiro Leal. E o vencedor é... Mulheres na Academia, um estudo sobre o fenômeno Queen Bee, de Manuel Bastos Gomes Neto, Rebeca da Rocha Granger e Caterine Esnar. Parabéns para os vencedores, sucesso. Sugiro a todos, recomendo a todos a leitura desses e dos demais papers e passo a palavra para o professor Paulo Prado, coordenador da divisão de marketing da AMPAD. Os trabalhos indicados para prêmios na divisão de marketing são como limites visuais entre alternativas versus entre atributos diminuem o adiamento da escolha. Kleber Servi e Vinícius Bray. One Becoming Many. Digital Influencers as Market Agents. André Leão, Bruno Moura e Walter Nunes. How Unethical Brands Motivate Self-Interested Behavior of Consumers. Franciele Friso, João Andrea Hög. E o trabalho ganhador é... How Unethical Brands Motivate Self-Interested Behaviors of Consumers. Franciele Friso, do CEPAD, UFPR, e João Andrea Hög, University of British Columbia. Parabéns aos autores. Passando agora a palavra para o professor Emil. Para fazer a entrega, a declaração do melhor trabalho do Prêmio Clóvis Machado da Silva, convidamos o professor Antônio Massada. É com muita honra que eu apresento o melhor trabalho do 44º ENAMPAD e que também é
corresponde ao prêmio Clóvis Machado da Silva. Aproveito para agradecer a Emerald, que nesses 3 anos da nossa diretoria vem patrocinando o prêmio e oferecendo $1.500 para o ganhador do melhor trabalho. O ganhador, o premiado, é um trabalho da divisão de ESO, Fostering Local and Global Innovation Through Absorptive Capacity, Enhancing Practice. A ganhadora é a Lívia Lopes Barakat, do Programa de Mestrado Profissional em Administração, Gestão Contemporânea das Organizações, FDC. Meus parabéns. Finalizando os trabalhos da nossa mesa, né? Agradecer mais uma vez a presença de todos os diretores e também desejamos a todos e a todas um ótimo evento e, como alguns já mencionaram, que seja um momento de reflexão, seja um momento de alegria e que possam novas conexões de pesquisa serem anunciadas e serem costuradas entre os participantes. Desejo a todos um grande evento e muito obrigado. Está encerrado a nossa sessão de abertura.